luz aí na vida de vocês. Meu nome é Josilma Salviano e continuando a nossa série A Doença Não Existe, vamos falar sobre um problema, gente. Olha só, quando você tem um senso moral muito desenvolvido, pode ser acometido de doenças também. Ou seja, a pessoa trabalha, vive assim em função do trabalho, ela se desenvolve, cresce, porém ela tem valores assim muito arraigados e muito céticos, muito moralistas mesmo. Então ela acha que ser rico não é de Deus, né? Como dizem, não é de Deus. Tem que ser pobre para entrar no reino dos céus. Ser feliz não é bom, já que há tantas desgraças aí no mundo, porque só eu tenho que ser feliz. Então tudo que ela consegue na vida com esforço, com dedicação, de certa forma ela acaba perdendo. E ela vem também em forma de doença para mostrar para a pessoa a sabotagem dela. Ela se sabota devido às suas crenças. Então aquela pessoa que trabalha arduamente, seriamente, comprometidamente, honestamente, porém ela tem aquela visão de que deve doar tudo aos pobres, porque ela não vai levar nada dessa vida mesmo. E que não pode ter desejos materiais, que ela tem que viver uma vida simples. Então tudo que ela consegue, ela se sabota e acaba perdendo. E essa frustração dentro dela traz doenças, porque é um conflito entre o que realmente ela quer e o moralismo, né, exagerado dela. Porque na verdade, quando Jesus veio aqui, ele veio e disse: eu quero que todos tenham a vida em abundância. Então abundância significa em tudo. O que é abundância, gente? Abundância de dinheiro, abundância de comida, abundância de alegria, abundância de saúde. Não é falta, não é escassez, é abundância. Agora, só porque ele nasceu pobre numa manjedoura, pobre em termos, não quer dizer que todos nós tenhamos que ser pobres. Então aquela foi a condição que ele escolheu. Já Buda nasceu em berço de ouro. Buda nasceu rico, né? Filho de um rei. Ele era um príncipe. No entanto, ele largou tudo para servir, né, a humanidade. E Jesus, ele veio nessa condição. Então, nos mundos mais elevados, as pessoas não ligam tanto para o material. Eles vivem mais espiritualmente também. Só que no nosso mundo aqui, a gente ainda necessita do material. Então é necessário esse equilíbrio. Se eu dou, é necessário receber. Então se eu dou um trabalho digno, honesto, eu me esforço, é normal que eu receba e seja bem remunerado por isso. É digno. E é digno também que eu tenha uma vida decente, uma vida confortável e dê esse conforto também para minha família. Eu não tenho que viver uma vida miserável. Quando há este conflito dentro de mim, entre a minha moral e o que eu desejo e o que é certo também fazer, porque se eu não estou prejudicando ninguém, eu não estou roubando. Eu assisti um filme ontem baseado em fatos reais. Eu assisto muito filme, né? É domingão e sabadão, gente. Sessão pipoca. Onde o bandido, ele roubava, fazia horrores, matava, vendia drogas, vendia tudo e comprou uma baita da mansão, comprou lojas pra família inteira. Ele tinha muitos primos, 5 irmãos, todo mundo vivia bem, porque ele, né, vendia drogas e pôs a família inteira numa condição boa. Morava numa mansão maravilhosa, com a mãe, casou-se, teve uma esposa, só que depois tudo foi tirado dele, porque ele pegou o quê? Ilicitamente. Então tudo que ele pegou ilicitamente foi devolvido, né, para as outras pessoas, ou seja, era um dinheiro que era de uso de drogas e acabou, né, o governo tirando isso dele. Mas aí tem toda uma história, né?
por trás, porque quando ele era criança, ele também viu, acho que, se eu não me engano, o pai sendo assassinado, muitos conflitos por causa de droga, não sei o que, ele acabou entrando nesse mundo. Então ele era uma pessoa muito fria, muito seca. E aí ele entrou nesse mundo e se tornou o que é por causa, né, dessa questão. Não querendo dizer que todo mundo que sofre com problemas tenha que entrar. Mas, assim, a gente observou, eu observei na história dele o que aconteceu para ele ter se tornado tão frio, né, daquela forma. Então, voltando. Quando você, no caso dele, era tudo ilícito. Então, realmente, uma hora vai acabar. Apesar que tudo que a gente consegue aqui, uma hora vai acabar do mesmo jeito. Mas se tudo que você conseguiu for licitamente, com um trabalho árduo, um trabalho digno, nada impede que você possa usufruir. É seu por direito. Você não tem que dar nada para ninguém de graça. Eu pensei muito, isso é um pensamento pobre também, gente, é um pensamento doente, isso é um pensamento doente. Então, doença não é só física não, é pensamento também, aliás, começa no pensamento. Então, eu achava que tinha que ajudar todo mundo, e eu achava que tinha que salvar todo mundo, mas eu não sou Jesus, eu não tenho que salvar todo mundo, eu não tenho que salvar a humanidade. Então, às vezes eu tirava da minha casa, da minha família, para dar para as outras pessoas, que muitas vezes nem mereciam, elas nem se esforçavam. Naquela hora, elas estavam com fome, estavam com necessidade, você doava, depois queriam mais e mais e mais, e quando você parava de doar, no caso eu, né, eu parei de doar, a pessoa ficou com raiva de mim, um ódio que parecia eterno, como se eu tivesse uma obrigação eterna de cuidar dela. Nem minha filha era da família, mas eu não tinha esse compromisso, era só uma ajuda que eu estava dando, mas se revoltou contra mim. E houve outros casos também. Outras vezes a gente tentou ajudar, a gente sempre quer, né, ajudar. A gente vê a pessoa na situação, assim, de desleixo total, jogada na vida, morando na rua, entregue a bebida, entregue a vícios, então você quer ajudar. Nós fizemos isso, então trouxemos para um ambiente mais saudável, colocamos dentro de uma casa, de uma das nossas casas, né, que a gente aluga. Tinha móveis, comida, demos emprego, demos oportunidades, demos tudo. A pessoa depois se revoltou contra a gente, como se fosse, sim, o pior inimigo. Então, não dê apenas, né, o pão, ensine a pescar. E dê limites também para ajuda. Né? Vá até onde você pode, olha, eu posso te ajudar até aqui. Aí é com você. Se você continuar ajudando, a pessoa, né, quer te explorar, quer viver a vida inteira nas suas costas. Então, chegou uma época, né, da primeira pessoa que eu ajudei, era só para ajudar ela. Ela acabou trazendo todos os filhos, então eram 7 pessoas. Então, meu marido tinha que sustentar eu, nossas 2 filhas e ainda mais 7 pessoas que não tinham nada a ver com a gente. Então, olha o peso que a gente teve que aguentar. E a pessoa ainda se tornou muito ingrata. Tipo, por que você não quer me ajudar mais? Mas como que eu vou? Ela achou que a gente estava ajudando e começou trazendo toda a família dela. Não tinha mais condições, entendeu? Da gente tirar da boca das nossas filhas para sustentar tanta gente inútil que ninguém queria trabalhar. Então, quando você trabalha dignamente, você se esforça, pare de ter essa consciência pobre de que você tem que doar tudo o que tem para os outros e ficar sem nada, uma vida simples e indigna, porque viver na pobreza é também indigno de um ser humano. Você merece, você é filho de Deus, você lutou por isso. Então, quer ajudar? Ajude, participa de uma comunidade, de uma igreja, vá lá, dê o seu dízimo, dê a sua colaboração, mas não exceda, não dê demais, não se doe demais, senão você não vive. Eu tenho um irmão que vive na igreja, ele não vive mais, ele é muito bem nesse nível mesmo eu falei, de se restringir, sabe, de viver. Ele não se restringe tanto porque aqueles falsos evangélicos, na verdade, vou ser sincera, porque eu já falei pra ele gosta de roupa boa,
Ah, bom, tudo bem que a casa dele não é tão boa assim, ele não se equilibrou tanto assim, ele é meio desorganizado quanto esse tipo de coisa, mas ele é rígido em tudo. Então ele acha que tem que ir 3 vezes para a igreja, mesmo doente ele vai. Ele forçava os filhos e a mulher. Aí os filhos acabaram abandonando ele, a esposa também. Os funcionários têm que seguir as regras daquele jeito que ele quer, então é muito rígido quanto às coisas, gente. E aí não funciona, não funciona. Eu já contei a história do Buda aqui várias vezes em outros vídeos, né? Quando ele descobriu a iluminação, foi quando estava sentado na beira de um rio, embaixo de uma árvore, comendo cocô de passarinho. Passou um barco, um pai e um filho, e o filho falou pro pai, ele tinha um instrumento que parecia um violão, mas não era um violão, era parecido, estava tocando. E o menino falou pro pai, pai, eu não consigo tocar nada. E o pai falou, filho, se você apertar demais, a corda arrebenta. Se você folgar demais, não sai som nenhum. E aí Buda, ó, despertou. É isso. O que a gente veio buscar na vida é o equilíbrio das coisas, é o equilíbrio de tudo. Então, se eu apertar demais, a corda arrebenta. Se eu folgar, né, não sai nada. Então, se eu relaxar na vida, se eu não trabalhar, se eu me desleixar, se eu não me cuidar, se eu não tratar da minha pele, do meu cabelo, do meu corpo, ninguém faz isso por mim. E se eu me doar demais para as pessoas e não cuidar nem de mim nem da minha família, né, isso também vai ter consequências lá na frente. Como tem gente, né, mulheres que se dedicam demais para a igreja e esquece do lar. Eu tenho um sobrinho que ele largou da primeira esposa porque ela começou a se drogar, então ela não cuidava da casa. Aí arranjou uma irmã da igreja, como diz, uma evangélica, que ela se doava demais para a igreja e também não cuidava nem dos filhos nem da casa. Ou seja, ele só trocou de problema. Uma era viciada em droga e a outra era viciada em igreja. Aí, resultado, separou dela também. Porque você tem uma esposa para cuidar do lar. Ela falou, mas como que eu vou ficar em casa cuidando do lar e de criança se eu tenho uns afazeres e Deus como é que fica? Gente, Deus está no seu lar, Deus está na sua família, no seu marido, nos seus filhos. Então a primeira obrigação começa no lar. Esse é o seu dever principal, esse é o seu paraíso, essa é a sua primeira escola. Aí você deixa de servir aos seus para servir os outros na igreja, para dar um de bonzinho lá, e o seu lar em casa, perdeu o marido. E esse já era o quarto. Ou seja, agora se ela for, já vai partir pro quinto. Então dá pra ver que o problema, né, tá na pessoa. Ela vai continuar mudando de maridos porque ela vai querer ficar na igreja e não compreendeu ainda a missão. Eu já fiz outros vídeos falando que a mulher e o casamento em si, para dar certo, é todo um conjunto. A mulher tem que saber lavar, passar, cozinhar, cuidar do marido, né, fritar um ovo. Eu até comentei aí, a menina falou assim, meu Deus, eu não sei nem fritar um ovo, então você traída e o meu marido vai me deixar. Aí eu ri muito com o comentário dela. Mas é todo um conjunto. Casamento não é só, casei, né? Fez um casamento bonito, fez festa e tudo, casei, tive filhos. Agora, meu marido que trabalhe, o filho eu largo na creche e eu vou viver na igreja de noite, né? Então vamos equilibrar aí, moralismo demais, religiosidade demais, estraga qualquer relacionamento e pode te causar doença sim, porque vai estar tudo em conflito ali, né? O marido não se sente bem. Esse meu irmão mesmo agora tá com problemas cardíacos, porque ele foi abandonado pela esposa, ele não se sente amado, ele não visita a família, então ele se sente abandonado pela gente também, ele não se sente amado. Mas qual o problema? Ele não vem nos visitar, porque nós somos de outras religiões, porque nós não somos da religião dele, ele não come na nossa casa, por quê? Ele só come na casa onde o pessoal é da religião dele. Então assim, ele se afastou. Então se ele se afastou por causa de religião e ele se pune por isso,
né? Quem é que pode dar amor para ele, já que a família dele, a esposa e os filhos se abandonaram? A mãe, os irmãos. Mas eles não nos procuram, a não ser em casos extremos. E aí o que acontece? Realmente a doença, a desarmonia, né? Os funcionários também não aguentam ele, são raros os que ficam, porque ele é uma pessoa intragável, né? Ali é lei. É aquela lei antiga do Antigo Testamento, olho por olho, dente por dente, é assim que se trata, então rigidez demais. Tem até um livro do Menege, se eu não me engano, que fala sobre isso. É o homem contra si. O homem, ele se autodestrói através dos seus próprios pensamentos, dos seus próprios atos, suas próprias ações. Ou seja, o homem se destrói tentando ser melhor que os demais. Dá para entender? Porque ele mesmo fala, meu irmão, né? Eu sou melhor que vocês, eu vou pro céu e vocês não. Então, ele fica lá sozinho, abandonado, sem esposa, sem família, sem ninguém, porque o moralismo, a religiosidade dele fez com que ele se trancasse nesse mundo que ele criou, nesse inferno. Ele espera o paraíso do outro lado, mas ele vive no inferno hoje. Na verdade, o paraíso quem faz é a gente no aqui e agora. Então vamos nos conscientizar de que tudo que é extremo, tudo que é os extremos, nos faz mal. Fazer bem demais e fazer o mal, é claro, faz mal. Então a gente tem que ficar em equilíbrio. Aí outro dia ele falou pra mim, ele começou a julgar muito as pessoas. Ele tava comentando, né? Eu falei, mas Jesus visitava prostitutas, visitava pessoas que eram de mau índole, e vocês não visitam a gente nem por causa de santo que a minha mãe tem, porque é católica. Água pura demais não tem peixe. E aí ele concordou comigo que água pura demais não nasce peixe. Água limpa demais não dá peixe, os peixes morrem, gente. Até a natureza é sábia nisso. Por isso que Jesus falou, né? Se o seu coração, se os seus olhos veem coisas más, é porque o seu coração está cheio de coisas más. Então vamos purificar a nossa mente e o nosso coração e enxergar só o bem em todas as pessoas, coisas e fatos. Gente, muito obrigada por assistir esse vídeo. Muita luz mesmo na vida de vocês. Eu os abençoo com muita saúde, paz, prosperidade, amor, integridade e completude. Um grande beijo. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Este vídeo é oferecimento da Casa do Eletricista Guarujá, materiais elétricos e serviços. Temos também materiais para construção e materiais de limpeza.